Vamos lá, pessoal. Queridos, abram as Bíblias, por favor, em 2 de Pedro, capítulo 1, e a leitura de hoje será versículos 3 e 4. Então, a segunda carta de Pedro é a nossa jornada. Nós temos aí uma caminhada de reflexão durante esse período nessa carta. Acharam, irmãos? Ainda não, né? Foi muito rápido. 2 de Pedro. E o tema da nossa série de mensagens é Firmados na Verdade. Então a nossa oração tem sido: Deus, traga-nos firmeza na verdade, para que caminhemos contigo, para que sejamos firmados na bondade, na graça do Senhor e sobretudo na tua palavra. Então vamos ler, irmãos, 2 de Pedro, capítulo 1 ainda, versículos 3 e 4. A leitura é curta. A gente refletiu na última semana nos versículos 1 e 2. Portanto, leremos agora 3 e 4. Agora acharam? Amém? Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Até aqui, oremos mais uma vez. Pai Santo, nós estamos diante da tua santa palavra. Eis aqui o teu povo, a tua igreja, e como o teu servo acabou de orar, nós necessitamos da tua direção. Só tu conheces cada coração que aqui está, o que se passa no âmago do nosso ser, bem dentro da nossa alma. Então venha, Senhor, ao nosso encontro e fale a nós, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. E quem pode trazer o entendimento de fato e de verdade é o teu Espírito. É o Senhor quem abre os olhos, é o Senhor quem abre os ouvidos espirituais e faz-nos ouvir a tua voz. Então, em nome de Cristo, que por terra caia todo o impedimento, tudo aquilo que atrapalha de compreendermos a tua verdade, e o Senhor comunique a nós pelo teu poder, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, esta carta, Pedro está fortalecendo a fé da igreja. Ele está trazendo mais uma vez uma ênfase, a qual já havia feito na primeira carta, que a despeito dos embates de falsos profetas que haviam, nós precisamos nos manter firmes no Senhor. E nestes 2 versículos que nós lemos aqui, Pedro traz encorajamento para a igreja de Deus. Ele traz elementos, motivos pelos quais a igreja deve ser encorajada a uma vida piedosa. Tem um pecado, dentre tantos, que eu e você somos muito sujeitos a cometer. Nós lidamos com as coisas sagradas o tempo todo. Nós apresentamos um culto a Deus e não é mais um culto, não é um mero cumprimento religioso. Nós estamos diante do santo. Nós fizemos orações espirituais, cânticos espirituais, ouvimos, lemos a palavra de Deus. E qual então é o pecado que eu estou dizendo que nós estamos sujeitos? Muitas vezes nós nos acostumamos com o sagrado. Aquilo se torna para nós comum, corriqueiro, do cotidiano, e esquecemos o quão precioso é para a nossa vida. O quão necessário se faz estarmos atentos a tudo aquilo que Deus já nos trouxe pela Santa Escritura. Então eu quero falar aos irmãos a respeito do encorajamento para uma vida piedosa. Eu sei que para alguns de nós, piedade pode ser sinônimo de misericórdia. Seja piedoso comigo, tenha piedade de mim. Mas piedade para nós na Escritura é muito mais amplo. É uma vida de compromisso com Deus. É uma vida de obediência a Deus. É uma vida que anda nos caminhos do Senhor. Você deseja ter uma vida piedosa? Alguns sussurraram alguma coisa aí que eu estou tentando decifrar se é um amém. Você deseja ter uma vida piedosa, caminhando com Deus na sua verdade? Então o Senhor está falando com você nessa noite. O Senhor está vindo ao encontro do seu coração e do meu coração para encorajar-nos a uma vida piedosa de compromisso com Ele.
Qual é o primeiro aspecto do encorajamento de Pedro aqui, nestes versículos? Por favor, passa o slide para mim, meu filho, que eu esqueci o passador na sala. Vamos lá, pode colocar, Dudu. A gente consegue ler aí, meus irmãos? Veja comigo a primeira parte do versículo 3 aí na sua Bíblia. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que é que Pedro está dizendo? Nós não precisamos correr atrás de nada mais que já não tenhamos recebido de Deus para uma vida piedosa. Sabe por que ele está falando isso aqui? Porque na época havia uma seita, que ainda existe, uns segmentos, chamada gnosticismo. E eles diziam que para você encontrar o divino, você precisava de um conhecimento, de uma revelação especial. E nesta revelação, então, você tinha um contato com o Logos. E aí você, então, tinha um conhecimento daquilo que é divino. Pedro diz, ei irmão, ei irmã, você não precisa correr atrás de nenhuma outra coisa. Deus já tem nos doado todas as coisas que nos é necessária para uma vida piedosa. Deus já nos deu tudo. Eu sei que nós temos uma tendência a esquecermos da bondade e da graça de Deus a nós, das coisas que Ele tem nos dado. Quantas vezes a gente pensa e pede algo diferente para uma transformação? Eu tenho certeza que você já buscou alguém para se aconselhar e ouviu da pessoa e pensou assim, poxa vida, me falou mais do mesmo. Isso eu já sabia. Não era isso que eu buscava ouvir. Eu queria algo diferente, um conselho especial, uma revelação, uma dica assim, nova. Mas por que será que a gente ouve as mesmas coisas? Porque aquilo que Deus já revelou para nós, é isso que nós precisamos ser lembrados para seguir. Pedro está dizendo, Deus nos deu tudo, pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. E a expressão no original, irmãos, não é que alguém buscou, é que Deus teve a iniciativa de nos dar todas as coisas. Escute algo muito sério e importante. Se a nossa vida espiritual é fraca, a culpa absolutamente é nossa. Deus já nos deu tudo. Deus já nos ensinou o caminho. Por que uma igreja não cresce? Porque a gente não descobriu métodos de crescimento? Não. Porque nos falta obedecer e cumprir aquilo que a Bíblia já disse. Oração, consagração, santidade, evangelização. A gente não entende essas coisas e quer algo diferente. Uau, tem um método novo para a igreja bombar. Deus nos livre de bombar. A gente quer quebrantado aos pés de Jesus. Precisamos voltar ao que o Senhor já disse. Muitas vezes nós fazemos pouco caso do que o Senhor ensina. Terceiro aspecto aqui ainda neste ponto, é que nós precisamos nos apropriar disso. Esta canção que nós cantamos por último, ela diz assim, deixa eu ver se eu me lembro, mas leva-me mais profundo do que eu já estive, não é mais ou menos isso? Alguém me ajuda aí? É assim? Ninguém me ajudou. Tem misericórdia. É isso, Dudu. Dudu está fazendo lá que ele está no slide. Mais profundo do que eu já tive. Eu quero um compromisso maior, eu quero um envolvimento maior contigo, Senhor. Eu quero uma vida piedosa, de comprometimento com o Senhor. Deus já nos deu tudo, irmãos. Você precisa de algo para ser feliz, o Senhor já te deu Cristo. Nada mais nesse mundo vai te trazer mais alegria do que ser chamado filho de Deus. Você precisa de uma motivação para caminhar. O teu Senhor levou um madeiro nas costas por você. Foi pregado numa cruz por você. Você quer sabedoria? A Bíblia diz que Deus dá do alto para nós sabedoria se pedirmos. Você quer orientação, instrução? A Bíblia diz que Deus já tem nos dado o seu Espírito. Nós muitas vezes vivemos uma vida fraca, porque não entendemos isso. Deus já nos deu todas as coisas. Pedro está dizendo, gente, parem. Não busquem lá fora, não dê atenção para aquele que traz uma novidade. Descobriram a roda, agora você vai ter uma vida espiritual de sucesso. Irmãos, eu tenho ojeriza quando eu abro esses divulgações e marketing digital, que alguém vem e diz, agora você descubra o segredo para ter uma vida de sucesso com Deus. Onde que estava esse segredo que o Senhor não falou para nós na Bíblia, e esse indivíduo descobriu para vender curso para você? Livra-se disso.
Fuja desses lobos devoradores. Pedro está dizendo: ei, gente, o Senhor já disse tudo para nós. O Senhor já nos comunicou. É que a gente não quer ouvir. É que nós somos pródigos muitas vezes. A gente quer ir adiante para ser decepcionado e descobrir que tudo aquilo que o Pai falava é que era verdade. Não caia nesse conto. Não busque longe. O Senhor está perto de você. A distância de uma oração. A palavra dEle. Olha comigo, vamos ler o versículo 3 todos juntos para a gente frisar esta verdade. Pelo menos até a parte da piedade. Vamos lá? Visto como... Pelo poder de Deus, Ele te deu todas as coisas que são necessárias a uma vida com Ele. O apóstolo Paulo vai dizer: quando eu fui ter com vocês, nós não pregamos palavras de homem, nós pregamos o evangelho do poder de Deus. Não foram apenas em palavras e argumentos humanos, mas pelo poder do Senhor. Você está entendendo isso nessa noite? Deus está te encorajando, dizendo: meu filho, tudo o que você precisa para crescer na fé já está à sua disposição. Minha filha, tudo o que você precisa para ter uma vida robusta espiritualmente já está à sua disposição. Tudo aquilo que necessitava já foi revelado por meio de Cristo, para que você conhecesse a Deus. Amém, irmãos? Primeiro encorajamento: Deus tem nos dado toda a provisão necessária para uma vida de piedade. Nenhum crente pode dizer: ah, Senhor, então, eu estou devagar porque eu não sei o que fazer. Eu estou fraco, Senhor, porque eu ainda não descobri como eu posso fazer para me fortalecer. Deus já nos comunicou. Segunda verdade, vamos adiante, pode passar, Dudu, por favor. Segunda verdade, olha a segunda parte do versículo. Ele diz assim: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você sabia porque Deus te salvou? Sabia porque Deus enviou Cristo? Você sabe o motivo pelo qual Deus levantou a sua igreja? Absolutamente para a sua... Pode falar mais alto. Para a sua... Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus nos abençoa, Deus derrama sobre nós todas as bênçãos, Deus guarda o nosso coração, mas tudo isso Deus o faz para a sua glória. Você não foi tirado do mundo, como o próprio Pedro diz nesse versículo, e colocado no reino de Deus para que você fosse meramente mais satisfeito. Deus não mudou a sua vida por conta de uma necessidade pessoal sua. Deus o faz para a sua glória. Segundo motivo de encorajamento para uma vida de compromisso com Deus. Irmão, você foi chamado para a glória de Deus. Irmã, Deus te salvou para a glória dEle. Jesus falou: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O Senhor chamou você para a glória dEle. O Senhor não chamou você para andar segundo o seu próprio coração. O Senhor não chamou você para completar os lugares vagos numa igreja. O Senhor não chamou você para ser bem-sucedido, rico, bilionário, como muito mentiroso prega por aí. Deus chamou você em Cristo para a glória dEle. Deus edifica a igreja para a glória dEle. Deus nos salva para a glória dEle. Deus nos chama para glorificarmos a Ele. E isso, irmãos, esmaga o nosso ego. E isso é um choque no nosso coração, dizendo: você não vive para você mesmo. Você foi chamado para a glória de Deus. É para isso que Deus nos chamou. Pedro está dizendo: daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Pode ser traduzido aqui no original como bondade. Significa que Deus nos chamou para glorificar o seu nome e porque Ele é bondoso conosco. Não é porque você era necessário, mas porque Deus foi bom. E tudo isso muda quando nós entendemos. Quando nós entendemos que fomos chamados para a glória de Deus, a nossa mentalidade de consumidores muda. Eu não venho na igreja para consumir um serviço. Eu não estou aqui para ser afagado e agradado no meu ego. Eu fui chamado para a glória de Deus.
A minha vida não me pertence mais. Ela pertence ao meu Senhor e Ele o fará tudo para a sua glória. Viram que eu orei aqui durante o culto, que muitas vezes nós cantamos uma hipocrisia? Você já parou para pensar nisso? Não. Não sei se você já pensou nisso, mas eu de vez em quando digo, Deus, perdoa nossas mentiras cantadas. Porque a gente canta tão bonito. Se tirar uma foto ou gravar nossas canções, a nossa vida espiritual é um sucesso. Mas ela não é a realidade. Aquela canção inspirada em Romanos 11, que diz, porque dele, por ele, para ele. O refrão diz, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Guarda esse refrão para cantar na segunda-feira, quando as coisas derem errado. Guarda esse refrão para cantar quando o seu plano pessoal for frustrado. Quando você for contrariado pela vontade de Deus, você vai dizer, ah, Senhor, nós fomos chamados para a sua glória. Ao Senhor a glória, ainda que eu seja contrariado, ainda que eu seja frustrado, ao Senhor a glória, o louvor e o domínio para todos sempre. Amém. É o que Pedro está dizendo. O encorajamento para a vida de vocês. Vocês foram chamados para a glória de Deus. E olha que no versículo ele ainda diz, e este aqui é um tema central da carta de Pedro, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Nós glorificamos a Deus quando o conhecemos. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Significa que a nossa jornada de fé será sempre uma busca por conhecer mais a Deus. O lema da Jocum, quando eu fiz missões no ano de 2009, era conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E, em certo sentido, é a igreja. A gente busca conhecer mais a Deus e fazer Deus conhecido às pessoas, aos povos, ao bairro, ao mundo. Pedro está dizendo que alguém só pode glorificar a Deus, dar glória a Deus, se conhecer, se saber quem Ele é. Quando Paulo chega em Atenas e há uma confusão de idolatria lá, tem altar para tudo que é Deus, ele diz assim, olha, ao Deus desconhecido, é a este Deus que eu quero pregar para vocês. Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, aliás, quem assiste The Chosen aqui? Pouca gente, pessoal. Não vou perguntar outras séries aí, mas The Chosen é uma série inspirada nos evangelhos, e a cena de Jesus com a mulher samaritana é emocionante. E uma das coisas que Jesus fala para aquela mulher no Evangelho de João, capítulo 4, é: nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que vocês não conhecem. A igreja do Senhor precisa desejar conhecê-lo mais, para glorificar o seu nome. Deus é conhecido por Jesus. A Bíblia diz, o que de Deus se pode conhecer é conhecido por Cristo. Ele vai dizer, vocês sabem o caminho? Filipe diz, ô Senhor, a gente não sabe não. Mostra-nos o Pai. Ele diz, como que vocês querem ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Cristo é a revelação perfeita de Deus. Quer saber quem Deus é? Jesus. Irmão, se você é crente e não deseja conhecer mais a Deus, alguma coisa está errado. Eu posso dar um diagnóstico de enfermidade espiritual na sua vida, porque todo crente em Jesus deseja conhecê-lo mais, ele quer saber mais quem Deus é, ele quer ter comunhão com Jesus, ele quer andar com Deus, conhecer a Deus para glorificá-lo de fato e de verdade. Uma igreja que conhece mais a Deus, o glorifica porque Ele é bondoso, porque Ele é o nosso Senhor. Amém? Segundo encorajamento para uma vida piedosa, é porque nós fomos chamados para a sua glória. Terceiro, vamos juntos, irmãos, no versículo 4. Vamos ler o versículo 4 todos juntos? Bem forte, meus irmãos. Pelas quais... Terceiro encorajamento, terceiro motivo
que Deus nos traz pela sua palavra ao meu e seu coração, é porque nós recebemos preciosas e grandes promessas. Por que eu tenho que andar com Deus? Por que eu devo ser encorajado nesta noite? Deus está me informando, Deus está me incentivando, Deus está me impelindo a caminhar com Ele, porque você, meu irmão, é o portador de uma promessa de Deus. Você, minha irmã, recebeu sobre si a promessa bendita de Deus. Eu jamais esqueço da história de Jesus com Zaqueu. Quando aquele homem baixinho sobe numa árvore para ver Jesus. E no meio daquela confusão toda, ele estava meio curioso para saber quem era Jesus. E Jesus olha para cima e diz: Zaqueu. Ele toma um susto. Eu queria conhecer ele, ele já me conhece. Jesus conhece você. Jesus sabe quem você é. Talvez você veio hoje visitar aqui e não conhece muito a gente, Jesus sabe quem você é. Talvez você anda meio discreto aí, o Senhor te conhece. O Senhor viu Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O povo ficou meio assustado, falou: ele é um pecador, um publicano, cobrador de impostos. É um snob aí, rico, não anda com o povo de Deus. Aí Jesus diz o seguinte: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Qual era a promessa a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Jesus está dizendo que a promessa que Abraão recebera há centenas de anos atrás está se cumprindo em Cristo. Eu e você recebemos a promessa bendita de Deus. A Bíblia tem uma enormidade de promessas que eu e você somos portadores. Olha o que Pedro diz, irmãos: nos têm sido doadas as suas preciosas promessas. Elas são mais preciosas do que qualquer metal precioso deste mundo. Elas são mais preciosas do que a joia mais rara, do que os tesouros deste tempo. Deus nos dá promessas. Deus nos diz que nunca nos deixaria, que estaria conosco até o fim. Deus garante uma eternidade ao lado dele em Cristo. Deus nos dá o perdão, Deus nos dá a sua graça, Deus nos dá o seu Espírito. O Senhor tem nos dado uma imensidão de promessas, que são preciosas. Todo cristão deveria ter no seu tempo devocional, na sua semana, um tempo de reflexão nas promessas de Deus. Porque o mundo e o inimigo nos tentará a esquecer-nos das promessas de Deus. Ora, foi assim com Jesus, irmãos. Quando o diabo chega no deserto para tentar Jesus, ele tenta na promessa. Então vamos ver aí se é isso mesmo. Me adora aqui, ó. Só se prostra e me adora, tudo isso é teu. Qual era a promessa para Jesus? Caminhar até a cruz e o Pai o exaltaria. Mas o inimigo tentou atravessar a promessa de Deus com deturpações da palavra para roubar aquilo que o Senhor, o Deus Pai, a Trindade, o Santo Deus havia prometido. Você precisa entender que há promessa preciosa sobre a sua vida. Promessa que o mundo não valoriza, mas que nós precisamos entender em nosso coração. Um outro aspecto que ele fala sobre a promessa é que elas são grandes. Olha o que ele diz: as promessas são preciosas e muito grandes. Essa é uma linguagem superlativa. Poderia dizer aqui, grandiosas, grandíssimas promessas. Incomparáveis promessas. O povo de Deus tem consigo incomparáveis promessas. Como diz aquele cântico, incomparáveis são as tuas promessas para mim. Irmão querido, anime-se no Senhor. Há uma promessa de Deus com você. Irmão, você pode abandonar esse pecado hoje, porque Deus prometeu que Ele pode libertar você disso. Irmão, sua vida pode mudar, porque Jesus prometeu. Você crê nessa promessa? Há um encorajamento nas promessas de Deus. Leia as promessas de Deus. Josué, quando está encerrando, passando a régua na missão dele com o povo, chegou na terra prometida, ele fala: ouçam bem vocês, nenhuma das boas promessas que Deus nos falou, falhou. Todas se cumpriram. Em toda a jornada do povo, desde o Egito até a terra prometida, por 40 anos peregrinando no deserto, nenhuma das promessas de Deus caiu. Não use de dizer que Deus não cumpriu, ou que as coisas não aconteceram. Quem falha somos nós. As promessas de Deus permanecem sobre a igreja de Jesus. Encoraje-se na promessa de Deus que garante você a vitória. Nós somos mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou, Jesus Cristo. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Esta é uma promessa de Deus.
E aí o que ele fala sobre a promessa ainda, veja comigo no versículo, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Essa é uma frase muito intrigante e muito difícil até de interpretar. Mas o que Pedro está usando, mais uma vez, é uma linguagem apologética, de defesa da fé. Enquanto as pessoas diziam, olha, você precisa buscar o conhecimento oculto, para você então fundir-se a natureza com Deus. O gnóstico dizia que Deus é tudo. E aí Pedro está dizendo, não, quando você tem a promessa de Deus, já não vive mais você. Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já sou agora tomado pelo Senhor e a minha vida é dirigida por Deus. Esta é uma promessa do Senhor a nós. O Senhor é que dirige a nossa vida, a nossa história, é que nos guia. Por último, meus irmãos, no finalzinho do versículo ele diz, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quarto motivo de encorajamento, vamos juntos? Vamos lá? Quarto motivo, porque você tem que correr para Deus. Porque o Senhor te encoraja a uma vida de piedade, de compromisso. É porque o Senhor te livrou, meu irmão. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, nós teríamos sido consumidos pelos nossos adversários. O apóstolo Paulo sabia muito bem que se Deus não o pegasse no caminho de Damasco, ele continuaria numa vida dissoluta, ofendendo a Deus, imaginando estar fazendo coisa boa para a sua religião. Pedro sabia que se Jesus não o encontrasse, não o confrontasse, apesar da sua negativa a ele não seria transformado por Deus. O que Pedro está lembrando é, o Senhor está nos encorajando porque todas as coisas Ele já nos deu pelas suas promessas. O Senhor já nos entregou tudo o que era necessário. E agora é importante lembrar, Deus livrou você. Deus resgatou-nos do mundo de pecado e nos chamou ao seu reino. E a nossa condição não era assim meio desorientado, então Deus foi lá e falou, meu filho, vem para cá, você está meio perdido, meio desorientado. Não, a Bíblia diz, meus irmãos, que a nossa condição era morte, morte eterna. E um morto não volta à vida por si. Um morto só pode voltar à vida se aquele que é o dono da vida diz, Lázaro, vem para fora. Ah, Senhor, mas já faz 4 dias, já cheira mal. O dono da vida diz, vem para fora. E o moribundo, e o morto, melhor dizendo, ouve a voz de Cristo e vem. Um dia eu e você estávamos mortos, segundo Efésios capítulo 2, em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. E Ele disse, vem, reviva, e nós recebemos vida. E Ele nos livrou da corrupção deste mundo caído, e nos colocou no seu reino e na sua presença. Pedro vai dizer mais adiante nessa carta uma frase muito forte. Ele usa um adágio popular, um dito da sua época, como os porcos que se revolvem ou que voltam à lama. O Senhor te tirou do mundo, então não volte para lá. A Bíblia diz, vocês não sabem, segundo Tiago, que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Não dá para você abraçar o mundo e andar de mãos dadas com Deus. O que Pedro está lembrando é, ele já nos livrou da corrupção, das paixões que há no mundo. Irmão, você foi chamado para uma vida santa. Amém? Você foi chamado para uma vida com Deus. Deus te tirou de lá, para você andar com Ele. Antes, Paulo vai nos ensinar, que antes nós andávamos de acordo com o curso deste mundo. O nosso coração se guiava pelas paixões. A gente andava na própria concupiscência, mas já não somos mais assim. Deus nos livrou deste mundo. Então, isso nos encoraja. Ah, Senhor, nós já não estamos mais debaixo do jugo deste mundo caído. O Senhor nos livrou da corrupção, das paixões deste mundo em trevas. E nos chamou à sua bondade e à sua graça. Você já foi livre do mundo, meu irmão? Não seja escravo das paixões do mundo. Não caia nas induções deste mundo de pecado e trevas, que pervertem e consomem a sua vida. Ande com Deus, obedeça a Ele, caminhe no Senhor. Encoraje a sua vida e o seu coração. Eu fui livrado.
Era para eu estar caminhando a passos largos para o inferno, mas um dia uma cruz bradou na minha jornada, e eu fui livre por isto. Lembre dessa promessa. Lembre de onde você estava, de onde Deus te tirou. Lembre-se disso. Encoraje o seu coração a caminhar com o Senhor. Amém?